Olá! Hoje no nosso programa Iluminando Consciências, Espiritismo em Foco, iremos abordar um tema muito interessante sobre a reencarnação e a pesquisa científica. E quem irá falar para a gente é a nossa querida Valdineide Aquino, juntamente com a convidada especial Adriana Longuinho. Vamos lá? Olá, amigos do programa Iluminando Consciências. Estamos aqui, hoje para falarmos de um tema um tanto polêmico dentro da doutrina espírita. Esse tema é intitulado reencarnação, Quem de nós ainda não ouviu falar em reencarnação? Você acredita na reencarnação? Você acha que realmente a reencarnação ela é uma possibilidade? São vários os termos utilizados: palingenésia, pluralidade das existências, vidas sucessivas, São palavras que são utilizadas com o mesmo sentido da reencarnação, mas a verdade é que dentro da doutrina espírita, a reencarnação ela é o retorno do espírito a um novo corpo físico. Às vezes a gente ouve falar de ressurreição, A ressurreição, ela tem um sentido de que o corpo é o mesmo, Ele ressurge, Mas a doutrina espírita, decodificada por Allan Kardec, inclusive são questões que estão no Livro dos Espíritos, na decodificação, nos mostra que a reencarnação, ela é uma oportunidade, gente? Uma oportunidade de reiniciarmos uma jornada corrigindo erros. Nós encarnamos pela primeira vez, então este é o termo encarnação, e nós reencarnamos ao longo de vidas sucessivas para que tenhamos oportunidades de corrigirmos falhas, E ao longo destas reencarnações, da reencarnação, nós vamos tendo provas e expiações. Todos os espíritos, eles passam por provas, Como um aluno na escola, Como nós que fomos alunos na escola, nós vamos tendo provas para vermos se realmente estamos bem, estamos convictos para passar para o nível mais adiante. Então, durante a reencarnação, a existência, nós, todos os espíritos, passamos por provas, do mais imperfeito ao mais perfeito, do átomo ao arcanjo, na escala espiritual. Já a expiação, ela vem como um retorno, do que a gente chama lei de retorno, diante de algumas atitudes equivocadas que a gente vai tendo durante a nossa existência, Dentro do nosso livre-arbítrio, e como sabemos, temos níveis de desenvolvimento diferentes de acordo com a escala espiritual. Então nós vamos fazendo escolhas. E essas escolhas, elas nem sempre condizem, com a lei divina, com a lei de amor divino. Então existe a lei de causa e efeito, Então, Deus é tão misericordioso, justo e bom, que oportuniza o espírito, diante da determinação de tarefas diferenciadas, de desenvolvimento de virtudes diferenciadas ao longo de várias existências, para que a gente vá se corrigindo. Então, passou na lição anterior? Ótimo, vamos progredindo. Não passamos, estagnamos, para poder retornarmos e fazermos diferente. Então, essa é a questão da reencarnação para a doutrina espírita, Nós todos temos contas a pagar, Todos temos contas a pagar como espíritos imperfeitos, como já disse. Nós vamos fazendo um saldo quando vamos programar o nosso plano reencarnatório, orientado pelos nossos irmãos superiores, responsáveis pelo planejamento de encarnações. Nós vamos avaliando as nossas etapas e definindo, os principais acontecimentos aí
que nós vamos passar quando recebemos uma oportunidade. E são bilhões de espíritos aguardando, gente, por essa oportunidade, tá bom? Mas a razão principal para que a gente possa voltar é o melhoramento progressivo da humanidade. Nós vamos nos melhorando, interiorizando, avaliando a nossa condição, porque temos uma série de imperfeições, né? Somos extremamente imperfeitos ainda, senão não estaríamos aqui neste planeta. E a partir do momento que nós vamos nos melhorando, nós vamos também melhorando a humanidade como um todo. Hoje nós estamos vivenciando um processo reencarnatório, né? Em que estamos necessitando rever diversos conceitos, né? Estamos em isolamento social, estamos distanciados, né, das relações físicas, mas olha onde está o X da questão. O pensamento, tudo reside no pensamento, né? Nas energias que emanamos e neste aprendizado, né? Nós estamos aqui na Terra para evoluir e para ser feliz. O espírito está para evoluir e ser feliz, né? Então, às vezes nós nos questionamos por conta dessas provações, mas o fato é que, né, a reencarnação, ela é uma necessidade. Por que é que uns nascem ricos e outros pobres? Por que é que uma criança desencarna em tenra idade, né? Então, na verdade, o fato de termos essa necessidade de nos reajustarmos, de revermos débitos causados anteriormente, né, é o que justifica aí a necessidade de estarmos voltando. Precisamos melhorar sempre, né? Então, Allan Kardec, ele tem uma frase escrita no túmulo que, para mim, resume, né, o princípio da reencarnação. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Tá também no livro que é o Espiritismo, né? Então, nós vamos, a partir das nossas vivências, nos transformando, nos melhorando, para que, a partir de nós, o planeta também possa congregar em harmonia, em equilíbrio, em amor. É sempre bom e belo quase nunca, porque a dor faz parte do processo reencarnatório. Mas porque Deus é injusto? Não. Exatamente pela lei de causa e efeito. Nós vamos fazendo escolhas, nós vamos agindo, né? Eu quero ir por aqui, eu quero ir por ali. Temos o livre-arbítrio e esse livre-arbítrio é com base no nosso desenvolvimento, né? No nível espiritual em que estamos. Então, nós vamos escolhendo e com base nessas escolhas, gente, nem sempre nós somos tão felizes. Porque o que acreditamos ser o caminho, muitas vezes é para nós um grande problema. Não só para nós, mas também acabamos gerando consequências. E aí a lei de causa e efeito vem e causa-nos a dor, né? E neste processo de dor é exatamente onde a gente precisa entender a necessidade do sofrimento, né? A de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. E eu digo necessidade de sofrimento não pelo masoquismo, mas por questões equivocadas. Não é tão cartesiano assim. Eu cometi um homicídio por facada, eu vou também perecer da mesma forma. Porque nós somos construtores do nosso próprio destino. E quantas vezes nós podemos modificar condições da nossa existência pelo bem que fazemos por estarmos dedicados à lei de amor e caridade, né? Pelo arrependimento que nos bate, pela mudança de condição mental, que é algo muito importante aí dentro do nosso processo reencarnatório. Não é tão simples, né? Exige muito esforço, mas todos nós somos, de uma forma ou de outra, capazes de concluir a nossa jornada reencarnatória buscando um saldo mais positivo do que negativo.
depende de como nós vamos nos colocando diante dos acontecimentos da nossa existência. Então, sejamos fortes, sejamos firmes, busquemos sempre a conexão com a espiritualidade superior, com Deus, que é o nosso grande Pai Celestial, e assim a gente consegue obter êxito na nossa jornada reencarnatória. Um forte abraço para todos e até a próxima. A doutrina espírita, ela tem um tríplice aspecto. Nós sabemos que nós temos uma base filosófica, científica e uma base moral. Nós vamos agora adentrar nessa base científica e nós vamos compreender como a reencarnação ela pode ser explicada pelas vias da ciência. Nós vamos nos reportar à rigorosa metodologia criada por Ian Stevenson, um pesquisador canadense-americano, ele que foi professor da Universidade da Virgínia e faleceu agora, recente, em 2007. Ele veio investigar a reencarnação. Por quê? Porque ele queria entender alguns casos que chegaram até ele e o que era que estava acontecendo com as lembranças que muitas crianças estavam tendo. Ian Stevenson, ele selecionou 20 casos e aí ele lançou um livro, 20 casos sugestivos de reencarnação. É um livro dele, onde ele vai apresentar esses casos que mais impressionaram a ele. E aí nós vamos aqui hoje colocar para vocês alguns desses casos. Então, nós vamos trazer hoje para o nosso programa Iluminando Consciências 3 casos que Ian Stevenson comprovou a veracidade do processo reencarnatório. O primeiro caso é de uma criança singalês, Sujit. Essa criança, com menos de 2 anos de idade, ela começa a falar de uma vida anterior que ela teria vivido em 1971. E ela começa a dizer aos seus pais que se chamava Sami, que tinha sido ferroviário e tinha sido também um vendedor de aguardente numa cidade chamada Goracana, a cerca de 10 quilômetros onde aquela criança morava. Segundo essa criança, ele, certo dia, depois de ter bebido muito, depois de uma bebedeira, Sami brigou com sua esposa, Mad, saiu para andar e ele morreu atropelado por um caminhão. A mãe de Sujit não deu importância àquelas histórias que aquela criança, com 2 anos de idade, estava contando para ela. E ninguém da família também, que era conhecida como família Goracana, deu nenhuma importância. Mas esse caso dessa criança chegou até um monge budista de um templo que morava próximo, o templo é próximo da casa dele. E aí, esse monge budista foi conversar com o menino. O monge, então, começa no seu diálogo e extrai da conversa dos dois 16 pontos do relato que podem sim e foram verificados e confirmados quase todos os pontos, os 16 pontos da veracidade de que aquele menino Sujit foi realmente o Sami de outra existência. Foi descoberto então que um Sami Fernando vivera em Goracana até 6 meses antes do Sujit nascer. Sami teve uma profissão, a mesma profissão que tinha sido citada pelo garoto. Ele foi casado realmente com Mad e morreu atropelado por um caminhão. Ian Stevenson foi lá no Sri Lanka entrevistar os envolvidos nesse caso e ele conseguiu confirmar 59 afirmações de Sujit sobre sua vida anterior. O pesquisador notou naquele menino características marcantes de Sami, como o gosto que ele tinha pelo canto. Ele notou também a propensão que esse menino tinha para a violência física e uma imensa generosidade e também um precoce interesse por cigarros e álcool. Bem, o nosso segundo caso,
que está no livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação de Ian Stevenson, é um dos casos que mais divulgou esse livro. Acontece na Índia. É o Ravi Skankar, um garoto indiano, e ele começou então a falar sobre sua vida passada, também por volta dos 2 anos de idade, 1953. Ele vai dizer, o Ravi, que antes morava num distrito vizinho ao que ele morava naquele momento. E ele descreve seus brinquedos, ele vai dizer que ele tinha um elefante de madeira, tinha uma pistola e tinha também uma bola. E ele tinha um anel que guardava dentro de uma cômoda. Ele conta que ele era pai de um barbeiro e diz o nome desse filho. Depois, ele vai afirmar que ele foi assassinado e vai identificar os criminosos dele por nome, profissão e vai fornecer detalhes da morte dele. Ele vai dizer que ele foi esfaqueado enquanto ele comia goiabas. Quando essa criança, o Ravi, completa 4 anos, sua família então foi visitada por um homem que ouvira falar desse caso. Ele lhe disse que seu filho de 6 anos fora assassinado 6 meses antes do nascimento de Ravi, nas circunstâncias que aquele garoto estava descrevendo. Ian Stevenson viaja então para a Índia e vai investigar a história no ano de 1964. Ravi já estava com 13 anos de idade, mas o pesquisador Stevenson, ele vai descobrir que um professor havia notado todos os relatos que aquela criança, que estava então com 5 anos de idade, havia falado. E a partir então desse material, Stevenson, ele vai confirmar dessa história 26 pontos da narrativa do Ravi, como os brinquedos, o anel que estava na cômoda e as goiabas. Ele também notou, Ian Stevenson, uma espécie de cicatriz no pescoço do adolescente, e era uma cicatriz semelhante a um antigo ferimento de faca que já tinha sido fechado. Quando criança, o Ravi, ele tinha medo de lâminas, ele tinha pavor de facas, e ele havia visitado a região onde o outro menino, ele tinha sido morto, e ele também tinha horror a esse local. Agora, nós vamos para o terceiro caso, do Jimmy Stevenson. Era um garoto do Alasca. Ele dizia que ele era irmão falecido da sua mãe e reconheceu o lugar onde ele havia morado. Ele reconheceu que o lugar onde ele havia morado era distante de onde ele se encontrava 160 quilômetros. E a residência atual dele ficava nessa distância. Ele se lembrou, esse garoto Jimmy, de diversos fatos da sua suposta vida anterior, incluindo a maneira como ele havia morrido. E ele disse que ele havia morrido com a bala que tinha se alojado no estômago. Ian Stevenson, ele vai constatar que o comportamento daquele menino se assemelhava ao do tio que tinha sido assassinado. E uma marca de nascença de Jimmy combinava exatamente com o local onde o projétil penetrou no corpo do tio. Vamos nos lembrar que só a reencarnação como justiça divina para nos explicar o porquê das coisas. E lembremos que a reencarnação é um fenômeno natural e divino e que hoje a ciência, aliando-se com a doutrina espírita, faz com que as pesquisas, elas de fato venham à baila e nos comprove que nós temos várias existências, que nós não vivemos apenas a unicidade da existência, mas sim várias existências. E a nossa dica do livro espírita de hoje é A Reencarnação, de Gabriel Delany. Conhecida com notável precisão desde a mais remota antiguidade, a doutrina das vidas sucessivas, registrada inicialmente na Índia,
é coroada no Espiritismo, que acrescenta a essa teoria filosófica sólidas bases científicas, ao demonstrar, por meio de experimentos, a existência da alma e sua imortalidade. Gabriel Delany, como poucos, aproxima a ciência da religião. Crianças prodígio, lembranças de vidas anteriores, desigualdade do intelecto e do moral, sobrevivência da alma animal e sua escalada evolutiva até a condição de espírito humano. Das majestosas consequências da lei de reencarnação que ele elucida, mostra-nos com clareza e lucidez, razão e lógica, a bondade e a justiça daquele a quem Jesus chamou de Pai Celestial. Essa é uma adaptação da resenha da FEB, Federação Espírita Brasileira, da editora. E quem é Gabriel Delany? Gabriel Delany nasceu exatamente no ano que o Livro dos Espíritos foi publicado, em 1857, no dia 23 de março. Nasceu em Paris, França. E desencarnou dia 15 de fevereiro de 1926. Ele foi um engenheiro francês e um dos primeiros pesquisadores espíritas notórios, intelectual renomado. Ele era filho de pais espíritas convictos e praticantes, sendo seu pai um dos fundadores da Liga Parisiense de Ensino e afeiçoado amigo de Allan Kardec, fazendo parte com este da direção da Sociedade Espírita fundada por ambos. Sua mãe, portadora de mediunidade ostensiva, muito colaborou na codificação kardeciana com suas comunicações, transmitindo informações confiáveis, filtradas do mundo espiritual através de seus dons. Claro, no ambiente propício para a missão que ele veio cumprir na Terra. Então, fica a nossa dica de hoje. Vale muito a pena se debruçar na leitura desse livro, que com certeza irá nos trazer muitos benefícios. O homem sábio. Algumas pessoas tinham o hábito de visitar um homem sábio, reclamando sempre dos mesmos problemas. Um dia, ele decidiu lhes contar uma piada e todos caíram em gargalhadas. Depois de alguns minutos, ele lhes contou a mesma piada e apenas alguns deles sorriam. Então, ele falou a mesma piada pela terceira vez, mas ninguém riu ou sorriu mais. O homem sábio sorriu e disse: "Você não pode rir da mesma piada repetidamente. Então, por que você está sempre chorando por causa do mesmo problema?" Moral da história: a preocupação, gente, não vai resolver os seus problemas, apenas vai desperdiçar o seu tempo e a sua energia. Pense nisso e viva melhor.